Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Meus queridos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. Podem sentar, amados, por gentileza. Gratidão imensa ao nosso Deus pelo honroso privilégio que Ele nos dá de estarmos na sua presença. Ele é santo, Ele é sublime, Ele é majestoso, Ele é fiel, Ele é sempre fiel, Ele é rico, Ele é único, Ele é Deus. Nós nos rendemos a Ele porque a sua benignidade dura para sempre. É bom estar aqui esta noite, nesta igreja, nesta cerimônia, nesta celebração, nesse conclave missionário. Tão agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero saudar muito carinhosamente o pastor Galdino Júnior, pastor presidente desse ministério, na pessoa do seu vice-presidente, pastor Célio Alves, bem como dos demais pastores que compõem o honroso ministério desta igreja. Quero saudar o pastor Carlos Casemiro. Nós nos conhecemos de maneira mais aproximada hoje. Muita alegria estar consigo. Deus abençoe sua vida. Repito e reitero meu carinho e respeito pelo pastor Galdino Júnior. Já estivemos juntos em algumas ocasiões e agradecemos muito a Deus também pela vida do pastor Célio, vice-presidente desta igreja, desse ministério, e a maneira tão carinhosa como fui e estou sendo recebido e tratado entre os irmãos aqui. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Nicodemos, um grande amigo, um amigo chegado. Deus abençoe sua vida com toda a equipe de irmãos e obreiros que servem ao Senhor ladeando-o e que estão aqui esta noite. A toda a igreja, nossa gratidão. Pastor Roberto Borges, Deus abençoe, meu amigo, pelo convite. Ele que esteve em contato conosco para que estivéssemos aqui, com o pastor que coordena também a Secretaria de Missões aqui na Igreja Sede. Deus abençoe. Quero agradecer o convite para estar com os irmãos aqui nesta noite. Num dia muito especial. É o dia do aniversário do pastor Roberto, não é isso? Parabéns, Deus abençoe. E hoje é o dia do aniversário da minha mãe. De modo que eu falei ali com o pastor que eu movimentei toda a atividade da minha família em agradecimento pelo aniversário da minha mãe para amanhã, para poder estar aqui com os irmãos hoje. Por isso, logo após o culto, logo após a ministração, eu já vou pedir licença e me retirar, porque eu tenho um voo 21 horas e 40 minutos. Como a companhia não é minha, nem a aeronave e a Infraero também não, eles com certeza não vão me dar a ousadia de esperar só porque eu quero. Mas eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui e pedir aos irmãos que orem pela minha mãe também, que está aniversariando hoje. Como se fosse leve pregar, a gripe ainda me acometeu, a garganta está bastante ruim, bem dolorida. Eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra de maneira bem pontual e tenho absoluta certeza que Deus vai falar com a gente. Dá para dizer amém? Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: Deus vai falar com a gente. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Normalmente, nós pentecostais, deixa eu ver como eu coloco isso, tá? Nós pentecostais falamos de missões mais emocionalmente do que racionalmente. Os congressos de missões no Brasil são mais congressos de avivamento, e sem querer, obviamente, magoar a sensibilidade de ninguém, muitas vezes mais de movimento do que de conscientização missionária.
Eu não consigo entender missões como uma oportunidade de gerar uma movimentação local e que vai encerrar com a bênção apostólica. A palavra que eu vou trazer para os irmãos aqui esta noite, talvez, eu disse talvez, não lhe faça pular, não lhe faça falar em línguas das mais diversas manifestações, mas se ela provocar a sua consciência para sair daqui fazendo missões, o propósito terá sido alcançado. Então, João capítulo 4, versículo 31 diz assim: o Senhor Jesus está vivendo uma experiência bem interessante, e diz o texto: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Quantos podem dizer amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, e eu te darei a honra e a glória para sempre. Amém. Se eu fosse dar um tema à nossa reflexão nesta noite, eu gostaria de falar sobre uma visão missionária. Uma visão missionária. Deixa eu abrir um parêntese para fazer menção da mãe do pastor Galdino, missionária desta igreja. Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor continue lhe guardando em tudo, em nome de Jesus. E ao cantor Cícero Nogueira, Deus abençoe sua vida abundantemente. Muito carinho e honra por sua vida. Queridos, a igreja brasileira, movida por alguns aspectos, sejam eles culturais, teológicos, religiosos, cometeu algumas, eu vou chamar de falhas, no que se diz respeito à obra missionária. Por exemplo, nós cometemos a falha de acharmos que missões é oportunidade de alavancar a nossa vaidade. Vou traduzir. Muitos de nós investem em missões, mas pelo prazer de anunciar a quantidade de missionários e os territórios onde eles estão, do que pelo prazer de expandir o reino de Deus. Isso é um equívoco por parte da nossa mentalidade. Segundo, cometemos a falha de só considerar como obra missionária as atividades evangelísticas realizadas em campo transcultural. Por exemplo, se o missionário vem da China, da África, da Ásia, nós dizemos nosso missionário. Se o missionário faz um trabalho aqui numa comunidade, numa favela, num bairro pobre da região, nós não tratamos como se ele fosse missionário. Isso também é um equívoco que a igreja brasileira cometeu e que está em tempo de corrigir e de consertar. Um outro equívoco que nós cometemos é o que eu falei há pouco. Nós desenvolvemos muitos eventos de missões, mas com conotação de avivamento e, perdoem-me, até de movimento, do que de conscientização de responsabilidade. Só é possível fazer missões quando nós nos conscientizamos
que quando estamos fazendo a obra da evangelização, não estamos fazendo um favor para Deus, estamos cumprindo a nossa obrigação. É tão obrigação que Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então a igreja precisa se conscientizar do que é missões e do seu dever de fazer missões. Então, o que é missões? Literalmente está relacionado a enviar ou a ser enviado. A expressão bíblica seria apóstolo ou apostelo, aquele que foi enviado ou aquele que enviou. Se trouxermos o termo para a língua portuguesa, nós vamos entender que fazer missões está relacionado a receber uma responsabilidade, receber uma tarefa, cumprir um mandado. Todos os missiólogos concordam que quando Jesus diz ide por todo mundo, pregai o evangelho, o verbo ir nesse texto tem caráter coativo, imperativo. Portanto, ir não é um luxo, ir não é uma opção, ir é uma obrigação. Se a igreja não entender do seu papel obrigatório de fazer missões, ela pode ser qualquer coisa menos igreja. Vou repetir: uma igreja que não compreende o seu papel, a sua obrigação de fazer missões, de evangelizar, pode ser qualquer coisa menos igreja. Jesus deixou muito claro em diversas ocasiões que evangelizar o mundo seria a complementação do trabalho que ele realizou na cruz. Dr. Oswald Smith, um dos grandes pensadores de missões do século passado, disse o seguinte: se a vontade de Deus é que todo mundo o conheça, e se o propósito de Deus é que toda a terra venha ao conhecimento da verdade, e se o desejo de Deus é que todo homem conheça Jesus como Salvador, e você não está interessado em evangelismo e em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Ou seja, crente que não tem sede de evangelismo e de missões, provavelmente não nasceu de novo ainda. Alguém olha para mim e diz assim: mas eu não tenho o dom de evangelizar. Em nenhum lugar da Bíblia evangelizar é dom. Evangelizar é dever. Evangelizar é consciência cristã. Quando eu tenho consciência do que significa ser cristão, eu entendo que intrínseco à palavra ser cristão está a obrigação de anunciar a Cristo. De modo que, se eu não entender a obrigação da evangelização, eu não entendi o significado de ser cristão, aquele que segue a Cristo. Testemunhar é a palavra-chave do livro de Atos dos Apóstolos. Em quase todos os capítulos de Atos, nós vamos encontrar a expressão testemunha, testemunho, testemunhando ou testemunhar. Porque a expectativa de Deus é que a igreja, consciente do seu dever, testemunhe, anuncie a Cristo. No texto que nós lemos de João capítulo 4, nós vamos observar que o ministério de Jesus começou a crescer, ele começa a ganhar projeção, tanto motivado pelos milagres que ele operava, quanto pela sua pregação empolgante e poderosa. Jesus prega de maneira tão cativante, que quando a multidão termina de ouvi-lo, desce o monte dizendo: ele não prega como os escribas e os fariseus, ele prega como quem tem autoridade.
Então seu ministério ganha uma projeção extraordinária. E preste atenção, todas as vezes que você ganha projeção, você também ganha perseguidores. Não há projeção sem perseguição. Todas as vezes que você ganha projeção, você também ganha perseguidores. Então os fariseus se organizam para perseguir a Jesus. E como ainda não era o tempo de Jesus enfrentar nenhum confronto com inimigos religiosos, ele sai da zona de conflito. Aprende mais isso. Existe a hora de confrontar e existe a hora de recuar. Jesus sai de cena. O texto diz no versículo de número 3 que ele sai da Judeia e vai para a Galileia. E o versículo de número 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era-lhe necessário? Não era por questões geográficas, certamente. Haviam formas de Jesus sair da Judeia para a Galileia sem passar por Samaria, inclusive, dizem os estudiosos, com estradas mais curtas, uma viagem mais curta e menos perigosa. Então, a expressão era-lhe necessário está relacionada ao propósito da salvação, que é para todos. Ele entende que também os samaritanos devem ouvir a pregação. E quando ele chega em Samaria, há um negócio interessante, porque uma semana antes, Jesus tinha mandado alguns discípulos fazerem uma reserva numa pousada de um samaritano para ele passar a noite. E deixa eu contextualizar. Quando os dois discípulos de Jesus estão preenchendo a ficha do check-in de um hóspede mais 12, o dono da pousada, que era samaritana, para e faz assim: espera aí. Essa comitiva que vai hospedar aqui é composta de judeus? E o apóstolo que está preenchendo o check-in diz: sim, nós somos judeus. E o samaritano diz: não, judeu não hospeda no meu hotel. Rejeitaram Jesus em Samaria. Quando rejeitaram Jesus em Samaria, os discípulos ficaram tão chateados que eles disseram assim: ô mestre, libera a gente, para a gente pedir fogo do céu e mandar matar esse bando de samaritano. Aí Jesus diz: não, vocês cuidam que eu vim trazer fogo à terra. Uma semana depois, Jesus resolve passar de novo no território de Samaria. Já é uma confusão mental para os apóstolos, que são judeus. Mas não já te rejeitaram semana passada? Quando Jesus chega à beira do poço de Jacó, e ele sabia que uma mulher precisava ser alcançada, e também sabia que a mentalidade judaica dos discípulos não lhe permitiriam conversar com aquela mulher, ele manda os discípulos irem comprar comida. Jesus tira os discípulos do lugar para que eles não atrapalhassem o seu projeto. Presta atenção, quem não compreende missões acaba atrapalhando o plano da salvação de alguém. Então Jesus diz: enquanto vocês não entenderem, vão comprar comida, porque eu tenho algo mais especial para resolver aqui. Nesse ínterim, chega uma mulher samaritana, que eu não sei por que razão nós pregadores resolvemos transformar aquela mulher numa prostituta. Ela não era uma prostituta. Jesus não diz que ela era uma prostituta. Jesus diz que ela teve 5 maridos, 5 casamentos. Jesus reconhece o casamento daquela mulher, os casamentos daquela mulher. Só que por alguma razão, os 5 maridos que ela tivera lhe deram carta de repúdio. Então ela era uma mulher repudiada 5 vezes. E ela se cansou tanto de ser repudiada que agora ela não casou mais. Ela resolveu coabitar com alguém.
Tanto é que Jesus diz: 5 maridos tivestes, e o que agora está contigo não é teu. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando ela chega, e presta atenção nisso, a guerra entre judeus e samaritanos tinha séculos. Essa batalha começou desde que Tiglat-Pileser III invadiu as 10 tribos, desterrou o povo de Israel e trouxe os ancestrais dos samaritanos para habitar na terra que era dos filhos de Abraão. Então, a tribo de Judá e Benjamim, chamado de judeus, reino do sul, embora aqui e acolá estivesse em guerra com as outras tribos do reino do norte, chamado de Israel, se ofendeu com aquilo, e agora os samaritanos e a sua descendência se tornam persona non grata para os judeus. A guerra era tão grande, era uma guerra étnica, que o historiador diz que um judeu não lavava os pés num tanque onde um samaritano lavasse as mãos. Eles se consideravam mutuamente casta superior. Então, os judeus se consideravam superiores aos samaritanos, e os samaritanos se consideravam superiores aos judeus. Então essa mulher está tirando água e Jesus se aproxima dela. E quando Jesus se aproxima dela e diz: dá-me um pouco de água, e ela olha para ele e diz: como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Aquilo era uma guerra étnica. Ela estava dizendo: quem é você para se dirigir a mim? Você é casta inferior, você é menor. É isso que ela está dizendo. Então quem é você para se dirigir a mim? Aí Jesus diz assim: se você conhecesse, se você soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Outra vez o preconceito da mulher: não tens nem com que tirar. Jesus diz: aquele que beber dessa água que você está tirando do poço voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Como ela percebe que Jesus tem uma conversa intrigante, ela resolve fazer um teste teológico. Ela faz uma pergunta que é uma questão religiosa de séculos. Havia uma guerra religiosa por causa desse tema: qual é o lugar certo de adorar? Porque nós samaritanos defendemos que Deus deve ser adorado nos montes, e vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém. Me responda essa pergunta: onde Deus será adorado? Nos montes ou em Jerusalém? A resposta de Jesus é uma paixão, porque ali Jesus estabelece um divisor de águas. Ele diz: agora eu estou mudando a era, eu estou mudando o nível, eu estou mudando o conceito. A hora vem e já chegou, é a partir de agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no monte nem em Jerusalém, mas onde quer que estiverem, desde que seja em espírito e em verdade. Aleluia. Ele resolve uma questão teológica, e a mulher diz: quando o Messias vier, ele nos revelará isso. Aí Jesus diz: sou eu. Eu o sou. Eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Agora vai e chama teu marido. A mulher diz: eu não tenho marido. Veja que ela não mente. O problema dela não era de caráter. O problema dela era circunstancial. Eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque eu tivesse 5
e o que agora está contigo não é teu. Aí ela olha para Jesus surpreendida e diz: agora eu acredito que tu és o Messias, porque tu me disseste algo que ninguém sabe, tu és um profeta. E ela larga o balde e vai chamar os samaritanos, dizendo de porta em porta: vinde vede alguém que revelou toda a minha vida. É no meio dessa conversa que os discípulos chegam e veem Jesus conversando com uma samaritana. E aquilo incomoda os discípulos. Não, nós não vamos deixar Jesus conversando com uma samaritana. Além de ser samaritano, é mulher. Não é porque eu sou machista não, tá? É porque a cultura judaica não via a mulher como um ser criado à imagem de Deus. Ela era considerada um ser inferior. Então o judeu olhava para um samaritano e dizia: ele é inferior. E é mulher, mais inferior ainda. Os discípulos dizem: não pode deixar, vamos oferecer comida para Jesus, vamos atrapalhar esse negócio aí, mestre. E eles não falaram só uma vez. O texto diz que os discípulos insistiam com ele: ô Jesus, comida chegou, vai tu agora, André, que eu já fui. André chega lá: mestre, a gente já comprou comida. Vai Judas. Judas estava lá também, para ficar tranquilo, Judas estava lá. Senhor, a comida vai esfriar, nós já investimos, vai perder a comida. Quando Jesus percebeu que eles estavam insistindo demais, ele vira para eles e diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A surpresa deles é porque semana passada Jesus foi rejeitado. Então é por isso que eles dizem: porventura alguém lhe traria comida em Samaria? Não deixaram ele hospedar ontem e agora trouxeram comida? Essa é a razão da surpresa. Aí Jesus revela: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora anota se quiser. Nesse texto, Jesus nos dá a visão de como nós devemos contemplar missões. Jesus está ensinando como a igreja deve enxergar a obra missionária. Primeiro, nós temos que entender que missões é do coração de Deus. Não é para estar lá, é para estar no coração da igreja. Mas é do coração de Deus. Deus é um Deus missionário. Eu tive um professor de missiologia, ele havia sido missionário na Tchecoslováquia, e ele dizia sempre: todas as vezes que vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. Se o irmão folhear a Bíblia Sagrada, e o meu tempo não me permitiria tomar mais tempo acerca disso, o irmão vai ver que desde o Antigo Testamento o Senhor Jeová trabalha para se fazer conhecido e revelado a todos os povos e a todas as gentes. Quando ele diz a Abraão: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, onde quer que Abraão passava, Deus se fazia revelado. Quando ele manda Moisés ao Egito para tirar Israel do Egito, toda a trajetória do êxodo é uma obra missionária. Tanto é que alguns povos vão se agregando a Israel na viagem, vão se unindo a Israel na viagem. E quando eles chegam a Jericó, uma das últimas cidades, ou talvez a última a ser conquistada antes da travessia do Jordão, Raabe diz aos espias assim: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e que ninguém vos resiste onde quer que vocês passam. Então a viagem de Israel era missionária. Tem uma menina na Bíblia, eu já vi pregador dizer que era uma empregada doméstica. Me faça um favor, ela era escrava, gente.
A menina que está na casa de Naamã é escrava de guerra. E eu me apaixono por aquela menina sem nome, porque a tradição dizia que a lepra era uma doença contagiosa. E é incrível que a lepra não contagiou a menina, mas a compaixão da menina contagiou Naamã. Quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, e ele seria curado da sua lepra. E o detalhe é que basta ler o relato até o final para você ver que Naamã se converteu. Ela ganhou Naamã para Jesus. Naamã se converteu. Tanto é que quando termina todo o processo do milagre e da cura, ele diz a Eliseu: eu vou levar as minhas mulas com terra de Israel para edificar na Síria um altar ao Deus de Israel. E ele diz a Eliseu assim: todas as vezes que o rei da Síria, meu senhor, entrar no templo do seu Deus para o adorar, e eu tiver que entrar com ele, porque é no meu braço que ele se sustenta para se curvar diante do seu Deus, saiba o Deus de Israel que o meu coração estará nele. Naamã se converteu. Isso é missões. Jonas é o primeiro exemplo de missões transculturais no Antigo Testamento. Jesus é o maior exemplo de missões na Bíblia. A igreja primitiva, um show de missões na igreja moderna. Eles nos dão uma aula de mestrado em missões. Por quê? Porque eles captaram a visão de Jesus sobre missões. Qual é a visão de Jesus sobre missões então, irmão Josué? Vamos lá? Primeiro, Jesus quer que a igreja veja missões como uma obra que exige prioridade. Vou repetir. Jesus quer que a igreja veja missões como uma obra que exige prioridade. Talvez eu machuque você e o seu ego agora. Mandar um missionário é mais urgente do que colocar a fachada do templo que você é pastor. Mandar um missionário é mais urgente do que trocar os bancos e as cadeiras da igreja de madeira para acolchoada. Mandar missionário é mais urgente do que a troca do carro. Ele diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Qual? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo que missões é mais urgente, são mais urgentes do que as nossas necessidades vitais. E o nosso problema é que nós não vemos assim. Missões não deveria entrar no caixa da igreja como despesa. Deveria entrar como investimento. Porque nós consideramos investimento a compra da frota de carros, a troca das cadeiras, a construção do templo, o patrimônio material. Deus considera como investimento a quantidade de almas que serão apresentadas a Ele no dia do tribunal de Cristo. E presta atenção nisso. Salvar almas realiza tão profundamente o coração de Deus, que a Bíblia não diz que há festa no céu porque um mudo falou. A Bíblia não diz que há festa no céu porque um paralítico andou. A Bíblia não diz que há festa no céu porque nós colocamos 100.000 pessoas no maior estádio da cidade. Mas a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu não sei se eu estou sendo agressivo demais. Estou? Então o que Jesus está dizendo é: veja missões como prioridade.
Eu participei de um seminário de missões em 1992, aqui em São Paulo, lá na sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu era jovenzinho, eu devia ter uns 17, 18 anos. E alguém perguntou para o pastor norte-americano que estava realizando o seminário: por que que os maiores pregadores do mundo estão nos Estados Unidos? Ele disse: porque vocês brasileiros investem em fachadas, investem em bancos, investem em templos. A igreja americana investe em pessoas. Pastor José Satírio, muito conhecido nosso, brasileiros, ele está em Cúcuta, na Colômbia, e ele conta que antes de receber uma visão para ir à Colômbia, ele recebeu uma visão para ir ao país asiático de Butão. Por alguma razão Deus deu a visão de Butão primeiro, mas inverteu a ordem das coisas e o enviou para a Colômbia antes de o enviar para a Ásia. E quando ele estava construindo o grande templo de Cúcuta, envolvido em construção, ele disse que parou e o caminhão estava descarregando ferro, muito bloco, e ele estava com o pé em cima de uma pilha de blocos. O Senhor falou com ele: chegou a hora de Butão. E ele disse que falou com Deus: agora não, agora eu vou inaugurar o templo e depois eu penso nisso. E o Senhor falou com ele: eu não morri para comprar tijolos, eu morri para salvar pecadores. E o interessante é que ele disse que achou um argumento muito legal para Deus, porque ele diz assim: eu não posso ir a Butão. Butão não tem relações diplomáticas com nenhum país do mundo, nem com os países vizinhos, China, Taiwan, Tailândia, com ninguém. Laos. E ele disse que o Senhor falou com ele. Ele foi para casa, descansou, deitou, dormiu. Na madrugada o Senhor falou com ele: levanta, acessa a internet e dá uma olhada sobre Butão. Quando ele acessou a internet, estava lá: governo do Butão abre relações diplomáticas com 5 nações do mundo: China, Taiwan, Tailândia, Coreia do Norte e Brasil. O único país fora da Ásia que Butão abriu relações diplomáticas foi com o Brasil. O Senhor disse: toma um voo, vai para os Estados Unidos e pega a tua licença para entrar em Butão. Ele viajou, pegou a licença para viajar para Butão. E quando ele recebeu o passaporte confirmando a entrada, Butão cancelou relações diplomáticas com o Brasil, mas reconheceu os vistos que já haviam sido dados para brasileiros, apenas um. Hoje o ministério de Cúcuta na Colômbia tem mais de 200 igrejas em Butão, porque missões é uma obra que exige prioridade. Provoque seu vizinho e diga para ele: nada é mais urgente na sua vida do que ganhar almas. Nada é mais urgente na sua vida do que ganhar almas. Esta é a consciência que a igreja precisa ter. Veja que Deus está querendo que Abraão veja missões acima da sua própria família. Sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Não, Deus não está dizendo: larga a família aí à mercê e vai fazer missões. Não é dessa irresponsabilidade que eu estou falando. Eu estou falando do fato de você não permitir que a comodidade da casa te impeça de cumprir o ID do Senhor. Sabe o que é interessante? Deus chamou Jonas para ver missões acima dos seus preconceitos. Gente, eu vejo muitas vezes nós pregadores criticando Jonas.
profeta covarde, profeta desobediente, senta na cadeira dele. Eu quero ver nesse templo, nesse auditório hoje, quem faria diferente de Jonas. Presta atenção, a Síria era o império mundial da época. Nínive era a capital da Síria. E a Síria era famosa pela sua tirania. Eles esmagavam os exércitos inimigos, violentavam as mulheres das nações invadidas, empalavam os soldados derrotados. Quando Deus chega e diz a Jonas: profetiza contra Nínive, porque o meu furor vem contra ela. Presta atenção, o que prevaleceu não foi a chamada missionária, foi o patriotismo. Jonas diz lá na frente: eu sabia que se eu pregasse para eles e eles se arrependessem, o Senhor desviaria o mal. Então Jonas calculou o seguinte, e o detalhe: o exército da Síria já vem subindo, dominando terras, e ia chegar em Israel. Então Jonas diz assim: eu vou lá, prego para eles, eles se arrependem, Deus não castiga esse bando de infeliz, e eles destroem a minha terra. Não. Nem que eu morra, mas eu não vou lá levar essa mensagem. Então quando Jonas resolve ir para Tarsis, ele não estava sendo um rebelde deliberadamente inconsciente, era uma estratégia de guerra. Ele estava dizendo: se eu não salvar os ninivitas, o Senhor os mata e eu salvo Israel. Só que o patriotismo de Jonas estava sendo posto acima do plano divino, e Jonas resolve embarcar para Tarsis. Só que Jeová controla as forças da natureza. E tem um detalhe que é uma polêmica da teologia: a questão do livre-arbítrio. Jonas tinha livre-arbítrio, sim ou não? Sim, mas por que Deus executou a soberania? Porque o seu livre-arbítrio não pode invadir o território da soberania divina. Você tem livre-arbítrio até... se você passar do limite, aí a soberania entra em ação e diz assim: você vai. Você vai. Você vai, nem que seja na suíte de um grande peixe, mas você vai. Aleluia, aleluia. Isso é questão de prioridade, irmãos. Deus não estava preocupado com o patriotismo de Jonas. A questão eram as almas dos ninivitas, porque isso é prioridade. Paulo via missões acima da sua própria vida. Ele diz assim em Atos 20: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Em Atos 21, Paulo está na casa de um evangelista chamado Filipe. E a Bíblia diz que chegou um profeta chamado Ágabo na casa de Filipe. Paulo já está com as malas arrumadas para viajar, sua terceira viagem missionária. De repente, na hora da oração, o Espírito Santo toma Ágabo em profecia. E Ágabo pega um cinto que estava pendurado ali em algum lugar e amarra as próprias mãos. E Ágabo diz assim: assim diz o Senhor, como eu amarro as minhas mãos, os judeus amarrarão as mãos do dono desse cinto e o entregarão à morte. Quando a igreja olha para o cinto e olha para a cintura de Paulo e perceberam que o cinto era do apóstolo, a Bíblia diz que todos, com muitos rogos, pediam que ele não fosse a Jerusalém. Aí Paulo diz assim: por que vocês entristecem o meu coração? A expressão ali é traspassar. Vocês estão rasgando o meu coração, porque eu estou pronto
não apenas a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho de Cristo. A pergunta é: nós estamos dispostos, se for o caso, a morrer pela causa do Evangelho de Cristo? Eu queria contar para vocês algumas coisas, e não posso, não por culpa vossa, por culpa minha. Mas eu tenho estado com irmãos do Irã, eu tenho estado com irmãos do Egito, eu tenho estado com irmãos que são vítimas do famoso Estado Islâmico, e os testemunhos que eles compartilham conosco são extraordinários. Mas só para você entender uma coisa, eu estive outro dia com um cristão iraniano, que para voltar para o seu país, ele teve que fazer uma volta ao mundo, para não caracterizar que ele estivera nos Estados Unidos da América, numa conferência missionária. E ele disse: para cada um de nós que morre, 15, 20 se convertem com a mesma disposição de morrerem pelo Evangelho de Jesus. Aleluia. Isso é uma questão de prioridade, e é assim que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos ver missões em primeiro lugar. A nossa situação, no entanto, é tão grave que eu já vi irmãos, eu já preguei em conferências missionárias e pedi que a igreja oferecesse seus filhos a Deus. E depois do culto alguém me procura e diz: eu tenho medo de oferecer meu filho a Deus e Deus levá-lo para a glória. Presta atenção se não é um paradoxo. Eu tenho medo de entregar meu filho na mão de Deus, eu tenho medo de Deus levá-lo para a glória. Isso não é um paradoxo, se nós somos cristãos e a glória é nossa meta? Provoca o irmão do seu lado e pergunta para ele assim: quais são as tuas prioridades? Segundo lugar, preciso concluir. Segundo lugar, primeiro, Jesus está nos ensinando a ver missões como obra que exige prioridade. Segundo, Jesus está nos ensinando a ver missões como um desafio de cada oportunidade. É para agora. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eu vos digo: levantem os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo: enquanto vocês esperam 4 meses para colher trigo, eu estou dizendo a vocês que a colheita de almas já está chegando, porque os samaritanos estavam subindo a ladeira para virem ao encontro de Jesus. Missões é para hoje, missões é para agora. Não pode esperar para depois. É isso que Jesus está dizendo. É urgente. Irmão, um pecador à beira do inferno não tem tempo de esperar os nossos caprichos. Ele está morrendo. Um pecador que está sendo arrebatado para a condenação não pode esperar para amanhã. Eu ouvia um testemunho, e ouvi com muita frequência, e não sou muito afeito de contar testemunhos que eu não conheço a origem. Mas esse que eu ouvi tantas vezes e nunca tive coragem de contar, de repente eu encontrei o pastor presbiteriano em Recife, com 93 anos, que foi o personagem do testemunho. Ele disse que saindo da igreja, e na época ele tinha 30 e alguns anos, indo para casa depois do culto, ele passou numa das praças da cidade de Recife, e uma moça prostituta lhe interpelou e disse: pastor, me dá uma palavra. E ele olhou no relógio, 9:30 da noite, um pastor conversando com uma prostituta na praça, não vai ficar bem.
E ele disse para a moça: me procura amanhã na igreja que eu vou te dar uma palavra. E ela disse: amanhã não, pastor, me dá uma palavra hoje, apenas uma palavra. E ele disse que saiu dizendo boa noite, foi embora. E ela disse: eu só queria uma palavra. E ele deitou e dormiu. Mas de madrugada ele acordou angustiado e começou a se mexer muito na cama. E a esposa dele perguntou: o que é que você tem, homem, que você não dorme? E ele contou o episódio para a esposa e disse: levanta, veste uma roupa que eu vou ao encontro daquela moça. E eles voltaram. E quando ele chegou naquele local onde a moça lhe abordara, uma outra jovem estava sentada na calçada chorando. E ele perguntou àquela jovem pela moça que ele interpelara antes. E a moça disse: eu lembro do senhor, eu vi quando ela lhe procurou, mas infelizmente ela cometeu suicídio e o corpo dela acabou de ser levado para o necrotério. Com lágrimas, aos 93 anos, ele me disse assim: meu filho, nunca deixe para dar uma palavra depois. Provoca aí o vizinho e fala com ele: nunca deixe para dar uma palavra depois. Uma palavra pode ser o segredo para salvar uma alma do inferno. Uma palavra pode ser o segredo para quebrar um laço de opressão. Uma palavra pode ser o segredo para anular uma sentença de morte. Ei! A igreja tem a palavra de esperança para o mundo. Jesus te ama pode ser uma ponte que livrará alguém do abismo. É por isso que a gente canta: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Jesus elogiou a igreja de Filadélfia e disse: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É para hoje. A sua chamada é para hoje. Deus quer que você comece a se dedicar ao propósito dele hoje. E eu concluo. Se Deus permitir, eu volto. E aí a gente compartilha um pouquinho mais. Se Ele não permitir eu voltar, não tem problema. Que o Espírito Santo faça essa palavra ecoar na sua alma, ao ponto de lhe tirar o sono. Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, quando sofreu um infarto e foi proibido pelos médicos de continuar pregando, um dia Singh levantou da cama e saiu caminhando rumo ao Tibete. E a sua filha correu atrás dele, lhe segurou nos braços e disse: meu pai, o senhor não pode ir mais. O senhor não pode mais pregar, a sua saúde não permite. E diz a biografia que ele, olhando para a filha, disse: o que eu não posso é ficar deitado enquanto milhares de tibetanos estão indo para o inferno. Eu estive com um missionário alguns anos atrás. Ele foi o primeiro missionário enviado a campo transcultural pelo estado da Bahia, pastor Euclides Arlindo. Com 92, 93 anos, depois de um culto de convenção, ele olhou para mim e disse: eu ainda tenho um sonho. E a minha mente rapidamente perguntou: qual será o sonho de um homem com 93 anos? Que dedicou mais de 40 anos ao campo missionário em Madagascar. E eu perguntei para ele: qual é o sonho, pastor Euclides? E ele disse: ser enviado de volta para o campo.
Aí eu me perguntei, o que eu estou fazendo? Que estou forçando um homem de quase 100 anos desejar voltar. O que você está fazendo? Eu encerro. Jesus nos ensina nesse texto a ver missões como um investimento para a eternidade. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa para a vida eterna. Presta atenção nisso. Aquele carro novo que você tem no estacionamento da igreja enferruja, amassa, desvaloriza. A cada ano, no máximo 2, os mais conservadores 3 anos, precisa trocar. Um motorista desavisado bate na traseira e amassa ele. O seu filho, brincando de escrever, pega uma tampinha de garrafa e escreve na porta: papai, eu te amo. O seu terno chique envelhece, desbota. A sua casa precisa de reforma, um dia fica pequena e você descobre que pode morar numa melhor. Ou seja, todas as conquistas daqui têm tempo de validade. A única coisa que a gente ganha aqui e leva para a eternidade são almas. São almas. O compositor cristão, preocupado com isto, canta e diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias para o Senhor me apresentar. Jesus está dizendo: aquele que ceifa, ceifa para a vida eterna. Nos apresentaremos diante de Deus breve. Como estaremos? O que estamos fazendo para o seu reino? Qual é a nossa preocupação acerca daqueles que sem Jesus estão morrendo? O que nos inquieta? Por que será que nos tornamos cristãos dementes? Por que razão a letargia tomou conta de nós? Por que será que os nossos cultos se tornaram mais um centro de encontro social do que a oportunidade de uma confrontação espiritual? Por que nós brigamos tanto pelo púlpito enquanto as calçadas estão vazias? Eu me sinto desvalorizado pelo pastor que não me coloca na escala de pregações da igreja, e não percebo que Jesus me colocou na escala de pregações do mundo. Estive ouvindo um pastor colombiano, e ele disse que todos os dias, no meio do culto, ele deixava a igreja, o louvor acontecendo, e ele saía passando nas portas das igrejas de Bogotá. E de vez em quando ele parava para ir na porta da igreja ver se a igreja estava cheia, para ele comparar a igreja dos outros com a dele. E ele disse que um dia de domingo, enquanto o louvor cantava e ele ia saindo para cumprir a missão de todo domingo, o Senhor falou com ele: em vez de ir na porta das outras igrejas hoje, vá na porta das boates e dos prostíbulos e dos barzinhos e vejam se eles estão mais cheios do que a igreja. Ele disse: foi naquele dia que eu entendi que as outras igrejas não são concorrentes. As outras igrejas estão na mesma missão que eu. Quem está concorrendo com a igreja são as atrações deste mundo.
E é lá que nós temos que ir buscar pessoas preciosas para Deus. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. O dinheiro que você investe em missões, você está investindo na eternidade. Tem um livro muito antigo, o título do livro é As Assembleias de Deus e a Obra Missionária, década de 80. Em um dos capítulos se conta da história de um jovem americano. Ele queria muito ser enviado para missões, mas a igreja onde ele congregava sempre dizia: tenha paciência, porque nós não temos ainda nenhum projeto missionário para poder lhe enviar. E um dia aquele jovem perdeu a paciência de esperar tanto e comprou 20 garrafas. Rasgou páginas do Novo Testamento, diz o testemunho no livro. Rasgou páginas do Novo Testamento, enrolou, colocou dentro das garrafas e betumou as garrafas. Alugou um barco e foi ao mar o máximo que ele podia ir. Quando chegou em alto mar, ele fez uma oração e jogou uma garrafa para um lado. Fez outra oração e jogou outra garrafa para o outro lado. Ele orou 20 vezes e jogou 20 garrafas e veio embora. 19 meses depois, um pescador filipino lança a rede. E quando ele puxa a rede, vem uma garrafa. Só que aquele pescador era de uma tribo que adorava ao Deus das águas. Quando ele puxou a garrafa e levou a garrafa para a sua tribo, e chegou lá o chefe da tribo, quebrou a garrafa e encontrou papéis escritos em inglês. Eles entenderam que era uma mensagem do Deus das águas para eles. Só que ninguém conseguia interpretar, até que descobriram um missionário americano que estava naquela região há 5 anos, sem ganhar uma alma para Jesus. Mandaram chamar o missionário e o missionário interpretou o texto. Mais alguns meses chegou uma carta do missionário para a sua igreja nos Estados Unidos: me envia 4.000 Bíblias para os novos convertidos que estão se entregando a Jesus numa velocidade sem tamanho. Aquele moço não saiu de casa, mas ganhou 4.000 almas para Jesus nas Filipinas. Aliás, é por isso que eu digo sempre, eu não acredito na teoria do eu sou um ganhador de almas. Preguei hoje à noite, 100 pessoas se converteram, ganhei 100 almas para Jesus. Eu não acredito nessa teoria. Quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. Vou te explicar. Ninguém se converte agora à noite porque ouviu minha pregação 40 minutos. Já foi evangelizado. Alguém já fez uma campanha de oração por essa pessoa. Outro já entregou um folheto. Alguém já fez um jejum. Outro já chorou por ele. Veio para o culto porque alguém convidou. É possível que outro tenha dado carona. Quando ele chegou na igreja, o porteiro recebeu bem, por isso que ele entrou. Alguém ofereceu a cadeira, por isso que ele permaneceu. Eu sou apenas um ponto a mais. Ou seja, ganhar almas é uma operação de resgate. Deus envolve um exército inteiro para ganhar uma alma para a sua glória. Ore comigo. E se eu sair no meio da oração, por favor, não se incomode. Mas eu gostaria que você orasse e dissesse a Deus agora: muda a minha visão sobre missões. Muda a minha visão sobre as almas. E se você puder fazer isso, diga a Deus: eis-me aqui, me usa nesse propósito.
Me envolve nesse negócio. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Santo e queima raio, clouva. Aplica esta palavra no coração da tua igreja. Confronta a nossa consciência e a nossa mentalidade. Pelo Espírito da graça nos desafia ao reino. Envolve a tua igreja, Senhor, no campo missionário. Impacta a tua igreja com testemunhos extraordinários do trabalho que ela está realizando em diversas partes do Brasil e do mundo. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Nós nos oferecemos, nos rendemos, aceitamos o teu propósito e a tua chamada. Aquela pessoa que até hoje tem corrido da chamada do Senhor para a sua vida, provoca agora a sua alma, Senhor, e o coloca aos pés do altar, entregando a ti a sua vida, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, estenda a sua mão em direção ao irmão do seu lado, à irmã do seu lado. Ore por ele, ore por ela. Peça agora para o Espírito Santo incendiar a sua alma com a paixão por almas, porque essa é a única paixão na terra que importa de fato. Ore por esse irmão, clame ao Espírito Santo por ele. Agora, veja se a pessoa que está do seu lado, essa pessoa por quem o irmão acabou de orar, veja se é um amigo que nos visita, uma amiga, quem sabe, alguém que esfriou na fé e se afastou da igreja. Averigue isso. E se for, convide essa pessoa para vir aqui à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida, e venha com ele, venha com ela. Já está vindo a primeira pessoa. Glória a Jesus. Deus abençoe. Venha. O irmão, a irmã, conversa com essa pessoa e vem com ele, vem com ela, por favor. Acompanhe-o, acompanha. É agora que a festa no céu começa. Venha Jesus nesta noite. Está vindo aqui a segunda preciosa vida, a segunda e a terceira. Aqui vem duas crianças entregando sua vida a Jesus. Está vindo ali a sexta preciosa vida para Jesus. Onde está a sétima pessoa? Venha, venha, venha. Onde está? Venha, Jesus lhe ama, Ele vai mudar a sua vida. Já veio a sétima, está vindo a oitava. Venha, Jesus te ama. Onde está a nona? Venha, Jesus, nós vamos orar por você. Está vindo aqui a nona preciosa vida e a décima. Glória a Jesus. A igreja aplaude ao Senhor por esta festa gloriosa. E a 11ª pessoa, onde está? Você é uma joia rara. Você é uma joia rara, você é caro. Ali está vindo a 11ª pessoa. Onde está a 12ª preciosa vida? Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Aqui vem a 12ª preciosa vida. A igreja
13ª. Há mais alguém? Se há mais alguém, vem à frente, em nome de Jesus. Eu lhe convido só mais uma vez. Onde está a 13ª pessoa? Eu só lhe convido mais essa vez. Há mais alguém? Venha, ali está vindo a 13ª preciosa vida. Alguém ajuda esse moço. A 14ª está vindo ali. Onde está a 15ª? Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe. Aqui chegou a 15ª pessoa. Um irmão se aproxima desse jovem. Isso, obrigado. A 15ª pessoa para Jesus já chegou aqui diante do altar. Há mais alguém? Há mais alguém? Se houver mais alguém, venha. Jesus ama você. Ali está vindo a 16ª pessoa. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. E agora é o tempo aceitável. Hoje, agora. E a 17ª, onde está? A 17ª pessoa que vai entregar seu coração a Jesus, que vai entregar sua vida a Jesus, que vai recebê-lo como Senhor da sua alma. Está vindo ali a 17ª preciosa vida. Irmão, faz festa, vai. Aplaude com graça, aplaude com força. E a 18ª? Onde está a 18ª pessoa para Jesus? Dá um sinal onde você estiver. Vem andando. Há mais alguém? Há mais alguém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha. Nós vamos orar por essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, abençoando a sua vida para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos, por gentileza, já vem orar por essas vidas que estão aceitando a Jesus nesta noite. Também já terá sua oportunidade. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Há uma festa sendo realizada porque vidas estão aceitando a Jesus na noite do dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos estão agradecidos por essas vidas que estão aqui diante do altar? Levante suas mãos em direção a eles. Querido Jesus, nós lhe rendemos graça por esse momento de salvação. Após recebermos, Senhor, a tua palavra que aos nossos corações fora ministrada, nós estamos nos alegrando com essas vidas que estão diante do teu altar, entregando suas vidas a ti, Senhor. Nós oramos por elas. Nós pedimos, Senhor, que venha perdoar-lhes os seus pecados e dar-lhes, Senhor, uma vida nova, transformada, regenerada, purificada, para a glória do teu santo e poderoso nome. Faz dessas vidas, vidas vitoriosas, que elas sejam, Senhor, tomadas por uma unção sobrenatural, e elas possam viver em novidade de vida. Certo da tua bênção, nós ministramos sobre elas no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus por essas vidas. Aleluia.